Antes do dilúvio, em um tempo em que o mundo ainda era jovem e a maldade começava a crescer, algo terrível aconteceu nos confins da terra. A Bíblia, em Gênesis 6, 1, 4, revela um segredo antigo. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os heróis que houve antigamente, os homens de renome. Quem eram os filhos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que eram anjos celestiais que abandonaram seu domínio, desceram à terra e se uniram a mulheres humanas. Uma rebelião além da imaginação. Um pecado tão grave que corrompeu não apenas o coração dos homens, mas a própria natureza da criação. Dessas uniões nasceram os Nefilins, os gigantes. A palavra hebraica Nefilim vem de Nafal, que significa cair. Alguns traduzem como os caídos, outros como os que fazem cair, guerreiros que dominavam por força e terror. Eles não eram apenas altos, eram colossais. Em Números 13, 32, 33, os espias de Moisés, ao retornarem da terra de Canaã, relatam com medo: a terra que passamos a espiar é terra que devora os seus habitantes. E vimos lá gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles, gafanhotos diante de titãs, homens comuns diante de seres de mais de 3 metros de altura, de força sobre-humana, que se tornaram lendas entre as nações. Mas os Nefilins não eram apenas fortes, eles eram violentos, corruptos, semearam caos, opressão e sangue. A terra se encheu de violência e a maldade humana cresceu a níveis insuportáveis. Foi por isso que Deus decidiu intervir. O dilúvio não foi apenas um castigo pela maldade comum, foi uma purificação, uma limpeza radical da corrupção que se espalhou pela terra, inclusive pela existência desses seres híbridos que desafiavam a ordem natural criada por Deus. Mas será que todos os gigantes morreram no dilúvio? Não. A Bíblia mostra que, mesmo depois do arco-íris, os gigantes ainda habitavam Canaã. Os anaceus, os refaíns, os emins, povos de grande estatura, descendentes da mesma linhagem. E entre eles estava Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro media mais de 4 metros de comprimento. Deuteronômio 3:11. E Golias, o filisteu de Gate, que desafiou o exército de Israel com 2,9 metros de altura, até que um jovem pastor chamado Davi, com fé e uma pedra, o derrubou. Esses gigantes eram mais do que força física, eram símbolos do medo, da opressão, da incredulidade, mas também mostram uma verdade poderosa: nenhum gigante é grande demais para Deus. Davi não enfrentou Golias com espada, mas com a presença do Senhor. E assim, o pequeno venceu o grande, o humilde derrubou o soberbo. A história dos gigantes da Bíblia não é só sobre monstros do passado, é um alerta a gigantes na nossa vida também: medo, dúvida, vício, desesperança. Mas assim como Davi, nós temos um Deus que nos dá vitória. Porque onde há fé, nenhum gigante permanece de pé.